Você já percebeu que grande parte da publicidade se dirige ao público com discursos, argumentos, personagens e entonações notavelmente infantis? Muitas vezes tratando o telespectador como se ele tivesse uma debilidade mental, como se fosse tolo ou como se fosse, literalmente, uma criança de 12 anos. E acredite, isso não é por acaso. Essa é uma estratégia bem antiga para manipular as massas. E a ideia geral é que se você trata o público como uma criança, ele irá responder como se tivesse desprovido de sentido crítico, da mesma forma que uma criança de 12 anos ou menos responde. E não estranhe quando você ver políticos e pessoas que estão no poder, não estranhe ver eles tratando o povo da mesma forma, porque o intuito por trás disso é de realmente manipular você, aumentar a chance de você aceitar a ideia dele. E para ser sincero, diferente de várias estratégias de manipulação que eu passo aqui no canal, essa daqui eu não considero ela tóxica não. Pelo contrário, você pode até achar insano, mas eu acho que essa estratégia aqui é até boazinha. Mas assim como uma faca, uma tesoura, qualquer informação pode se tornar uma arma letal nas mãos de pessoas erradas. Mas veja bem, quando você trata alguém como se fosse uma criança, de maneira geral, as pessoas vão gostar disso. Quanto mais desprovida de inteligência a pessoa for, mais ela vai gostar quando você fizer isso. Porque, cara, apesar do intuito ser manipular para a pessoa comprar a sua ideia, apesar disso, você vai estar tratando a pessoa com muita gentileza e paciência, que é a forma que a gente trata uma criança. Ou pelo menos deveria. Outra perspectiva dessa estratégia de manipulação é que ela é benéfica também para quem a usa. Porque quando você trata alguém como criança, parte do pressuposto que você é superior a essa pessoa. E quando a gente se sente superior, a gente ativa o nosso melhor lado, pois milhares de hormônios positivos na gente são disparados. É a mesma coisa que acontece com os animais no jogo de dominância. A biologia de um animal que perdeu e se sente inferior é totalmente diferente do animal que venceu e se sente superior. E se você quiser, você não precisa nem acreditar em mim. Vá fazer a sua pesquisa e confirme você mesmo. Tanto essa estratégia como a biologia e a psicologia por trás disso, nada disso foi o que inventei não, certo? Vamos continuar. Tá, Igor, mas como a gente trata as pessoas como criança e por que a gente deveria fazer isso? Bom, o porquê já deve ter ficado bem óbvio. Isso é benéfico para você e as pessoas tenderão a gostar disso. Afinal, as propagandas usam isso até hoje e não tem ninguém furioso ou se sentindo prejudicado por conta disso. E o como é ainda mais simples de entender. A primeira dica que eu dou é que você passe a prestar mais atenção nisso. Agora que você sabe que essa é uma estratégia de manipulação, não vai ser difícil você identificar quando algo do tipo aparecer. Presta atenção nas propagandas, nos discursos políticos, ou seja, passe a ficar atento quanto a isso. Aí, você pode ir vendo como eles fazem e ir copiando as ideias dele. Outra forma é você brincar com isso. Finja que realmente você está ali lidando com uma criança. Não veja as pessoas que você quer manipular como adultos. Veja elas como se realmente elas fossem crianças. Porque vamos ser sinceros aqui, cara. A verdade mesmo é que a maioria dos adultos são crianças em corpos de adultos. É como se a maioria da população fossem crianças brincando de ser adulto. Essa é a verdade. A maioria tem muita insegurança, dependência emocional, vitimista. Só falta chorar e chamar pela mãe. É só isso que falta. Mas aí deve ter vindo outra dúvida. Igor, mas por que isso acontece? Como eu falei anteriormente, essa manipulação funciona através de sugestionabilidade.
Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, sabe que a gente pode influenciar no comportamento de todo mundo, assim como todo mundo pode influenciar o nosso. E isso acontece por meio da sugestão. Um exemplo simples para deixar isso bem óbvio é de um casal, quando eles já estão ali mais íntimos. Por exemplo, a mulher tá lá chamando o homem de meu bebê, bebezinho, essas coisas faz com que o homem vá ficando mais lesado. Se você já esteve em um relacionamento assim, você sabe que é verdade. Ou então, você já deve ter visto algum casal se relacionando assim. Bom, esse é um exemplo clássico. Não estou dizendo aqui que quem faz isso tá tentando manipular a pessoa, não. Mas eu garanto que nessa situação aqui que eu acabei de citar, ele vai ficar muito mais suscetível a aceitar uma ideia dela quando ela fizer isso. Então aqui vai 5 técnicas para você tratar a pessoa como se ela fosse criança. A primeira é: use termos, palavras, frases que você usaria com uma criança, com pequenas adaptações, claro. No exemplo que eu acabei de dar, você pode chamar uma criança de meu bebê, bebezinho, meu xodó. Isso você pode fazer com adultos também. É óbvio que se você tem uma masculinidade frágil, você não vai conseguir usar termos assim com facilidade. Mas nem tudo está perdido. A língua portuguesa tem um vocabulário gigantesco, e se não for o suficiente, a gente inventa. Então, cara, use esse princípio e busque termos que você se sente mais à vontade ao falar. A segunda é: se sinta superior a ele. Inevitavelmente, quando você passar a tratar alguém como criança, vai ser natural que você se sinta superior a ele. E isso é bom, porque você vai passar a ser naturalmente mais carismático. Pois se sentir assim, vai te deixar mais à vontade em qualquer ambiente. Então é isso, se sinta superior a ele. A terceira é: não reaja. Sim, para que a manipulação funcione, você não pode ser reativo, porque afinal, você é quem está manipulando, não é? Então, é você quem tem que estar no controle. Isso quer dizer que as suas atitudes vão ser coerentes com o seu propósito, e não a mera consequência da resposta do seu alvo. Sempre que o seu alvo fazer birra tiver uma resposta emocional, não reaja. Mantenha a postura sempre coerente com o que você quer. Quem reage o tempo todo a tudo e a todos é uma criança. A quarta é: seja afetivo e dócil. Sim, o ser humano tende a responder muito bem à gentileza. Vivemos em uma sociedade muito fria e dura. Quando alguém quebra esse padrão, essa pessoa passa a se tornar especial. O simples fato de você tratar a pessoa dessa forma vai deixar ela mais suscetível a aceitar o que você quer. Uma coisa é você chegar e dizer para a pessoa: fulano, pega aquilo ali para mim. Outra é você chegar e dizer: por gentileza, você poderia pegar aquilo ali para mim? Obrigado. A quinta é: usando o elogio. Uma criança, ela se envaidece muito quando recebe um elogio, mas se engana quem pensa que é só uma criança que gosta disso. Qualquer pessoa aprecia um elogio sincero. Elogiar nesse sentido significa aprovar algo na pessoa e induzir ela a fazer mais daquilo. Então, sempre que alguém estiver fazendo o que você quer, elogie ela. Isso vai induzir essa pessoa a fazer mais e mais. E aqui está o erro da maioria das pessoas. A pessoa que só faz reclamar, ela acaba se tornando chata e nunca tem o que quer. Já as pessoas que aplicam essas dicas que eu passei aqui, essas sim, além de terem tudo o que elas querem, ainda é muito mais merecido cada coisa que ela recebe.